Olá, amigos da TV Legislativa, estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal da NET, da BTV e também através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Estamos recebendo com muito carinho aqui no plenário da Câmara, onde estamos utilizando como cenário, em virtude aí do distanciamento que a gente consegue manter do entrevistado, e por isso nós estamos gravando este programa sem as máscaras, né, obrigatórias, em função aí desse distanciamento que o próprio plenário nos concede durante esta entrevista. Estamos recebendo aqui nada mais, nada menos que a Zita. Quem é a Zita? A Zita é voluntária do Centro de Valorização da Vida. E nós estamos vivendo aí o Setembro Amarelo, um movimento de prevenção ao suicídio. Tudo bem, Zita? Um prazer tê-la conosco aqui no TVL Comunidade. Muito obrigada, Marcão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E gratidão pelo cuidado, pelo acolhimento e pela adesão à campanha, ao movimento Setembro Amarelo. Então, antes da gente falar do trabalho que é desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida já há muitos anos, vamos falar justamente aí deste Setembro Amarelo. Qual é a importância do Setembro Amarelo para a nossa comunidade? Então, o movimento Setembro Amarelo, ele começou em 2015, com uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. Qual é o objetivo ou o que nós queremos com isso? O que se pensou? É derrubar tabus e estigmas, né, a respeito do suicídio e conscientizar as pessoas a respeito do tema, de como nós precisamos e devemos nos observar e nos cuidarmos, e também observar e cuidar de quem está perto de nós, sabe? Observar, estarmos atentos a sinais, possíveis sinais, né, que as pessoas estão dando, de que elas estão num momento de grande sofrimento, de grande dor, e que pode estar vivendo uma ideação suicida. O amarelo? Olha só que legal, porque se pensou muito em que cor, como já existia o Maio Amarelo, pensamos, porque a primeira cor que veio foi o amarelo. Por quê? Vamos pensar numa sinaleira. O que a cor amarela nos lembra? Pare, atenção, alerta, cuidado. Certo? Então, a mesma coisa a cor amarela no movimento Setembro Amarelo. Preste atenção, cuide, ajude, sabe? Nesse sentido. E o que leva a pessoa a cometer um ato suicida? Pois é bem interessante. Não dá para generalizar. Certo. Cada um é cada um e cada um lida com o sofrimento e com a dor de um jeito. Mas em muitos dos casos não é impulsivo. É uma coisa que vai acontecendo, vai somando com fatores, muitos fatores, N fatores, né? Um somatório, digamos. E, às vezes, chega num ponto em que a pessoa não dá mais conta e que ela vê como uma das possíveis saídas a morte, que seria como acabar com aquela dor e aquele sofrimento. Porque, na verdade, ela não está pensando na morte física, ela está pensando na morte da dor e do sofrimento. Por vezes as pessoas dizem que é um ato egoísta, né? Até mesmo um ato covarde da pessoa que comete o suicídio, mas na verdade não é bem assim, né? Então, o movimento Setembro Amarelo vem exatamente para derrubarmos esses tabus, para entendermos, porque nós só vamos conseguir entender a dor do outro quando nós pararmos e darmos a atenção devida, nos esforçarmos muito, mas muito mesmo, para tentar entender a história dela, para daí nós conseguimos compreender como é para ela viver essa situação, que para mim, de repente, parece tão banal e tão simples. Eu sairia dessa situação tranquilamente, mas para a pessoa isso gera um sofrimento muito grande, porque nós somos únicos, né?
Somos indivíduos, cada um sente e vive de um jeito tão diferente as situações. Certo. E você falou logo no início do programa que é uma doença, e essa doença ela acaba dando sinais. E nós, quais são os sinais que a gente tem que cuidar do outro ser humano, né, que a gente pode começar a prestar atenção em algo maior que possa acontecer? Então, alguns sinais que podem nos chamar a atenção, até nas falas, sabe? Quando a pessoa começa a dizer que está difícil, não tem mais jeito, os outros vão ser mais felizes sem mim, eu vou deixar de ser um peso, um incômodo, eu queria dormir e não acordar nunca mais. Algumas falas nesse sentido, está pesado demais, sabe? Até nas redes sociais, quando a pessoa está em profundo sofrimento, muitas vezes ela dá sinais lá, sabe? Com mensagens diferentes, sabe? Que podem nos alertar. Ou ainda mudanças de comportamentos. A pessoa ela era muito alegre, brincalhona, e de repente ela se fecha, ela se cala. Ou ao contrário, a pessoa tinha um comportamento normal e de repente ela fica muito eufórica, muito uma alegria que a gente vê que não é espontânea ou natural, sabe? Outra, ela tinha um hobby e abandona esse hobby e não substitui por outro, sabe? Ou ela tem um relaxamento consigo mesmo, se abandona, sabe? Uma baixa autoestima, dorme muito pouco, ou come muito ou não come. Extremos. Então, extremos. São coisas que podem ser sinais. Não quer dizer que sempre é, mas sim, podem ser sinais. E uma depressão, uma falta de vontade muito grande para as coisas. Falta de energia, sabe? Parece, falta de energia. Aí, essa é a hora de prestarmos atenção em nós. Opa, está acontecendo isso comigo? Não deixe de buscar ajuda, nós sabe? Temos cuidar de nós e também nós podemos visualizar nos outros isso. Exatamente. Né? E daí, quando, primeiro de nós, se não estivermos legais, vamos procurar. Nós temos na nossa cidade os CAPs, temos os prontos-socorros, né? Temos os postinhos de saúde, os ambulatórios e médicos particulares, se for o caso, mas não podemos ficar sem pedir ajuda. Se não conseguirmos essa ajuda na família, ou então liga para o 188, para o CVV, que quem sabe pode te fazer uma bela diferença, poder falar sobre isso que está te incomodando, que está te atrapalhando. Certo. Deixar claro que o CVV, nós não somos profissionais da área da saúde, nós somos todos voluntários que nos preparamos e nos capacitamos para fazer esse acolhimento. Certo. Então, nós trabalhamos quase como um pronto-socorro emocional, aquele primeiro socorro. Certo. Aí, depois da conversa, pode ser que a pessoa possa perceber que ela está precisando de uma ajuda profissional, então ela vai em busca. Certo. Então num primeiro momento, ficar de olho nesses extremos, nessas reclamações, nessas angústias que nós temos e que também podemos observar nas demais pessoas que acabam falando muito disso, nessa tristeza profunda que as pessoas têm, né? Então é importante que a gente fique atento. Esse momento é o momento de ligar aí a lâmpada amarela. O alerta. Né? O alerta. Né? De a gente ficar em alerta. Exatamente. E daí? Daí muita gente diz assim, nossa, mas se eu perceber, o que eu vou fazer? Muitas pessoas têm medo de se aproximar ou de se colocar disponíveis por medo de não saber o que dizer, o que fazer. Certo. Então, uma dica que o Movimento Setembro Amarelo nos dá, não se preocupe com o que dizer ou o que fazer, esteja junto só. Certo. Esteja presente, deixe a pessoa saber que você se importa com ela e que ela pode contar contigo a qualquer momento, a qualquer hora. Isso pode fazer toda a diferença para quem está em sofrimento. E apesar de não parecer, ainda existem pessoas na sociedade que não acreditam que a própria depressão seja realmente uma doença.
Alguns falam, isso é bobagem, para de pensar nisso, né? Vamos tocar a vida para frente, né? Não fica pensando nessas coisas, isso não existe, depressão não existe. Existe ainda aquelas pessoas que resistem a essa questão, não é, Zita? Então, essa é a ideia do movimento Setembro Amarelo, derrubar esses tabus e esses estigmas, para que as pessoas possam ser tão solidárias, fraternas e acolhedoras, que, quem sabe, um dia os serviços como o do CVV não precisem mais existir. Que todos nós, enquanto pessoas, possamos acolher uns aos outros e fazer essa escuta atenta, essa escuta compassiva, com paixão, sabe? Com amor, tentando entender o que a outra pessoa está vivendo. E às vezes a gente está tão atribulado, está naquela correria do dia a dia que a gente acaba passando despercebido por essas questões, né? E às vezes a pessoa está sofrendo do nosso lado, não é mesmo? É verdade. E é bem assim. Depois que aconteceu uma tentativa ou até a morte por suicídio, as pessoas começam a dizer, caramba, como é que eu não percebi, né? Como é que eu não vi? Mas também ninguém pode e deve se sentir culpado por isso, porque nós não temos informações sobre isso, nós não temos conhecimento. Daí vem o movimento Setembro Amarelo para dizer, olha, como é que, para levar informações, né, para as pessoas, como é que nós conseguimos derrubar os índices de câncer, por exemplo, de alguns tipos de câncer, das doenças sexualmente transmissíveis? Foi quando nós passamos a ter informações a respeito, quando nós aprendemos como lidar com isso, como nos cuidar. Então, o movimento Setembro Amarelo tem esse objetivo também, nos informar, nos educar sobre o tema, para saber como nós podemos nos cuidar e cuidar dos outros. Nós falamos bastante deste movimento de prevenção ao suicídio, que é justamente no mês de setembro, né? Setembro Amarelo, né? Que é do movimento de prevenção ao suicídio. Nós falamos sobre esse assunto basicamente no primeiro bloco, mas falamos também, demos uma rápida pincelada no que é o Centro de Valorização da Vida. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho eu volto para conversar com a Zita para esmiuçar esse trabalho magnífico e fundamental para a nossa sociedade, que é prestado pelo Centro de Valorização da Vida. A gente vai ao intervalo e já voltamos. É um minuto só. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Nós estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Para você que não acompanhou o bloco passado, nós estamos recebendo a Zita, né? A Zita, que é voluntária do Centro de Valorização da Vida, até na câmera aberta mostrar que a gente está respeitando aqui o distanciamento. Por isso, nós deixamos aí a nossa máscara de lado, né? Em virtude desse distanciamento, estamos fazendo aí, gravando esse programa sem a máscara, que é hoje um acessório obrigatório. Zita, nós falamos um pouquinho do movimento Setembro Amarelo no bloco passado e agora vamos falar deste trabalho fundamental que o Centro de Valorização da Vida realiza há 58 anos no Brasil e há 35 anos aqui na cidade de Blumenau. O que é o CVV? Então, o CVV é um serviço voluntário que oferece apoio emocional para todas as pessoas que querem ou que precisam conversar. O nosso apoio emocional. Isso. Com esse apoio emocional, o nosso maior objetivo é a prevenção do suicídio e a valorização da vida.
Como é feito esse apoio emocional? O que é esse apoio emocional? Nós entendemos que toda vez que uma pessoa tiver a oportunidade de falar das suas angústias, das suas tristezas, das suas dores, dos seus sofrimentos, quando ela puder compartilhar isso, dividir isso com alguém, isso faz com que a pessoa sinta um alívio. Um grande alívio, né? E a partir desse alívio, ela consegue organizar os seus pensamentos. Então, numa coisa que, em princípio, parecia que não tinha saída, que a única saída talvez fosse morrer por suicídio, de repente, durante a conversa, podem aparecer muitas eu não diria, mas algumas outras possibilidades. Eu digo que não uma só, às vezes 2, 3, a pessoa acaba dizendo, poxa, eu não tinha pensado, mas eu posso tentar isso, quem sabe se eu for por isso, dá certo, enfim, possibilidades. E quando nós falamos que com isso nós prevenimos o suicídio, ou nós queremos prevenir o suicídio, assim, vamos pensar em prevenção como uma vacina, o que nós mais conhecemos, né, em termos de prevenção. Na vacina tem ingredientes que vão imunizar o nosso corpo físico contra aquela doença, vão nos fortalecer. Sim. O CVV também oferece uma vacina para as pessoas. Nessa vacina também tem ingredientes. Que ingredientes podem nos fortalecer diante das dificuldades da vida, diante dos problemas da vida? Então, os ingredientes que o CVV oferece nessa vacina é a aceitação da pessoa e a compreensão, onde nós nos esforçamos muito para tentar entender como é para ela viver essa situação. É a vivência da empatia hoje tão falada, né? E está bem na moda, né, o termo empatia. Mas para entendermos como é que é essa empatia, como será que é para a pessoa viver esse drama, e nós só vamos conseguir entender quando nós a ouvimos muito, muito, muito. E me diz uma coisa, quem é que faz esse trabalho lá? São voluntários? Isso. Se cobra alguma coisa para ter acesso a esse trabalho do CVV? O serviço ele é gratuito, certo? Através do telefone, então, 188, 3 dígitos, como um serviço emergencial. Por isso, também conhecido como pronto-socorro emocional. Nós somos todos voluntários, desde o voluntário de ponta até a presidência, a diretoria, todos somos voluntários. Muito pelo contrário do que acho, nós não recebemos nada, nenhuma remuneração financeira. O que nós ganhamos é muito mais em desenvolvimento humano, crescimento pessoal e nesse sentido. Nós ainda contribuímos com a instituição para mantê-la, porque nós não temos não recebemos nenhum tipo de subsídio ou de contribuições de órgãos públicos, né, ou tal. Então, quem mantém o serviço também somos nós, voluntários, com o apoio, daí sim, das pessoas, das instituições, de empresas que reconhecem e valorizam o serviço que nós prestamos. E qual é o horário de atendimento do CVV? Então, o 188 é 24 horas por dia, mas também tu podes fazer contato e receber atendimento acessando o nosso site, cvv.org.br, e daí ser atendido num chat, conversar num chat, ou escrever um e-mail. Para muitos, escrever gera esse alívio também, né? Então, é um outro jeito de se comunicar, então, são três possibilidades. Telefone, né?
através do chat, né? Isso. E também através do e-mail. Isso. E fora da pandemia, muitos postos, e Blumenau é um deles, tem o atendimento presencial, das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas nesse período de pandemia, inclusive, por conta, né, dos protocolos e da segurança tanto de quem nos procura quanto dos voluntários, então o atendimento pessoal não está acontecendo. Certo. Até a situação normalizar, né? E por ser um serviço voluntário, vocês sempre estão em busca de almas caridosas para serem voluntárias lá no centro, né? Sempre, sempre precisando de voluntários, porque hoje a demanda é muito grande e quando você ligar para o 188, infelizmente tu vais entrar numa fila de espera, onde vão te dizer, olha, tu és a 20ª pessoa, a 100ª pessoa na fila de espera, dependendo do horário. Isso por quê? Porque faltam voluntários. Então, se de repente tu tens esse desejo genuíno de ajudar alguém num momento de vulnerabilidade emocional, sentes essa vontade e achas que podes contribuir para isso, te inscreve pelo cvv.org.br ou manda um e-mail direto para nós, blumenau@cvv.org.br. E logo que abrir um novo curso, nós te chamamos. Só precisa ter mais de 18 anos por conta da lei do voluntariado no Brasil. Demais, todos podem ser voluntários, se preparar, se capacitar, para prestar esse serviço. Às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu tenho tempo ocioso, podia ajudar uma causa, ajudar alguém, né? Verdade. Aí é uma grande oportunidade. Uma né? grande oportunidade. Além do que o CVV, ele nos apresenta uma proposta de vida, um jeito diferente de viver. Então, ele dá muito, muito para nós, voluntários também. Sabe, muitas oportunidades de nos desenvolvermos como pessoa, de crescermos nesse processo, de evoluirmos como pessoa. Certo. E me diz uma coisa, nós tivemos aí no último dia 10, o Dia Mundial aí de Prevenção, né, ao Suicídio. O que foi abordado nesse dia 10 e também como está sendo a programação desse movimento deste ano, que é um ano diferente, um ano que estamos vivendo aí esta pandemia, mas existe uma programação que está voltada aí a esse alerta, né, a essa prevenção ao suicídio. Então, no mundo, a Organização Mundial da Saúde e o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio pediu para que as pessoas, para aderirem à campanha, acendessem uma vela na janela das suas casas, para dizer que estamos juntos, nós podemos fazer mais e fazer a diferença na vida de uma outra pessoa. Mas queria lembrar a todos nós de que setembro é o mês do movimento, né? Mas a prevenção do suicídio precisa ser feita nos 12 meses. Cada dia, cada minuto, cada segundo pode fazer a diferença na vida de quem está em sofrimento. Então, que possamos ser esse ponto de amparo, de esperança, para essa pessoa que está, às vezes, cansada de esperar. Porque o que é o desespero, né? Cansaço de esperar. Então, às vezes, um abraço, nem que seja virtual, mas um olho no olho, nem que seja por uma tela, mas um dizer, olha, eu estou aqui, se precisar, conta comigo. Isso pode salvar uma vida. Porque a pessoa que recebe isso, qual é o sentimento que gera nela? Poxa vida, alguém ainda se importa comigo. Eu posso, então, ser importante para alguém, né? Eu posso sair disso. Tá certo, que bacana, muito bacana a tua vinda aqui, agradeço a sua presença, né? Apesar deste assunto, por vezes, ser tratado aí com certo tabu, né? E não com o olhar devido, mas eu agradeço a sua presença aqui no programa e que a gente consiga levar aí essa mensagem sempre
positiva, né, mostrando que nós temos aí este momento desagradável nas nossas vidas, mas que tem solução. Basta a gente estar atento para o que acontece com a gente mesmo, não é mesmo? Exatamente. Cuidar de si e com um olhar de cuidado também para quem está próximo a nós. Seja na família, seja no trabalho, seja com amigos, mas esse olhar de atenção, de cuidado, de fazer a diferença. Ok. Obrigado pela presença, viu, Zita? Muito obrigada pela oportunidade também. Tá certo. Conversamos com a Zita que é voluntária do Centro de Valorização da Vida. O tema de hoje foi justamente sobre o movimento de prevenção ao suicídio que estamos vivendo aí no Setembro Amarelo. O TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltaremos na semana que vem conversando com outro membro da nossa comunidade. Um abraço a todos. Até lá.